Boa noite a todos, tudo bem? É uma grande alegria estar falando com vocês. Hoje nós vamos estar em mais um momento, mais uma live. Queria agradecer a todos que têm acompanhado o nosso trabalho. A nossa intenção, na verdade, é ajudar, é contribuir no momento que nós estamos passando, estamos vivendo. E você ter a oportunidade de ouvir um pouquinho de pessoas que estão em outro lugar, em outros lugares do Brasil, nos prestigiando, nos dando a sua contribuição. Você já pode deixar sua pergunta em relação àquilo que nós vamos trabalhar, que é metodologias. Você pode, certo? Eu já agradeço a presença de todos vocês. Já vamos, Rogério, estou com o Rogério Marchiori, aguardando. Pastor Rogério, boa noite. Paz, meu irmão Ulicélio, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, eu estava até lembrando aqui do senhor, com emoção de poder revê-lo, pelo menos assim, ter a oportunidade de ver realmente seu rosto, mesmo que seja virtual, por todo carinho, admiração que eu tenho pelo senhor. E o povo aqui tem sido abençoado com aquilo que nós estamos trabalhando, de ajudar um pouco as pessoas nesse momento tão difícil de ouvir uma palavra. E o tema que o senhor conhece muito bem vem a calhar no momento que nós estamos vivendo, principalmente porque o senhor, além de ter trabalhado isso no seu trabalho de mestrado, o senhor trabalha isso também no sentido profissional, então conhece bastante do assunto. Sim. E poder contribuir, dando um pouco de luz para nós, que somos leigos nesse assunto, estamos aprendendo, é muito importante. Então, o povo já antecipadamente, muitos já estão entrando, que vão entrar depois, que eu tenho baixado as conferências virtuais que nós estamos tendo no Instagram e tenho colocado no YouTube. E muita gente posteriormente assiste. Então, por isso que também o alcance é maior. E a gente agradece muito o seu convite. Ontem nós estivemos com o pastor Vinícius. Então, eu queria que o senhor se apresentasse um pouquinho do povo paraense. Quem sabe um dia Pará não tem a honra de ter aqui, só Deus sabe, para o povo conhecer. O povo aqui da Assembleia de Deus conhece o senhor, certamente daqui a pouco alguns vão estar aí, ficaram felizes de ver que o senhor vai estar falando hoje conosco a respeito desse assunto. Eu queria que o senhor se apresentasse ao povo paraense, desse uma saudação ao Pará. Amém. Primeiramente, Ulicélio, quero dizer que é sempre uma alegria falar com você. Eu tive o privilégio de te conhecer no período do mestrado, tivemos ali 2 anos juntos, estudando, e você sempre foi uma bênção nas nossas vidas. Nós somos privilegiados em poder te conhecer, ver essa pessoa tão querida, tão amável, sempre tão disposta, sempre tão dinâmico para tudo, e para mim foi uma grande alegria. Talvez foi das maiores bênçãos que recebi durante o período do mestrado, foi a tua amizade e poder te conhecer. Tá bom? Agora quero mandar um abraço aí a todos do Pará, um abraço bastante caloroso, aqui do Paraná. Meu nome é Rogério, eu sou pastor na Assembleia de Deus, na cidade de Quatro Barras. A cidade de Quatro Barras fica a 15 quilômetros do centro de Curitiba. E aqui a gente, então, cuida de uma das congregações na cidade de Quatro Barras. Trabalhamos também com a nossa atividade secular, eu trabalho com tecnologias, mas certamente a nossa grande paixão e o nosso grande chamado
cuidar de ovelhas, cuidar de pessoas. E o processo que passamos juntos, o processo de capacitação, por meio do mestrado, certamente acrescenta-nos conhecimento para cuidar de pessoas. O fim de tudo o que nós exercemos, o que nós buscamos, o que nós estudamos, o fim de tudo é cuidar de pessoas. Não é isso? E graças a Deus, nós estamos tentando fazer cada dia mais o melhor. Mas é uma alegria não falar apenas com o Licélio, mas com todos aqueles que nos ouvem, os aqui do Paraná, os aí do Pará, esse estado que o Licélio já nos trouxe tantas informações boas, tantas informações legais. E se Deus quiser, um dia, se Deus quiser, nós vamos aí no Pará, não é isso, Licélio? Então, oi aí. Deixa eu só inverter aqui, que eu cliquei isso para melhorar um pouquinho. Melhorou, Licélio, aí? Sim, sim. Pastor Rogério, o Daniel, nosso colega, até entrou aqui e falou uma coisa que fez lembrar a nossa época, que ele falou, saudades do Banoff. Enfim. Ontem eu comi banoffee. Ontem minha esposa fez banoffee e hoje eu tenho um negócio para mostrar aqui para vocês. Aguenta um pouquinho aí, eu vou pegar aqui. Vou pegar. Obrigado a todos. Você lembra disso aqui? Olha, não me recordo. Isso aqui é igual o açaí para o Pará. Esse aqui é o pinhão do Paraná. Ah, sim. Não conhecia, só de nome. Assim como o açaí é tradicional do Pará, o pinhão é tradicional do Paraná. Pinhais, né? Mas que bom, vocês precisamos se reunir novamente, esse povo todo aqui, para a gente fazer mais uma vez o banoffee e aquele monte de sobremesa e colocarmos todo em dia as nossas histórias, né? Porque reunimos com uma turma boa do mestrado, tivemos ali uma grande amizade e acabou virando uma grande família. É sempre bom a gente estar ali com pessoas que estão sempre pensantes, né? Nós temos o nosso grupo lá no mestrado, e como é interessante a gente observar, tem sempre uma pessoa dando a sua opinião, outro dando a sua opinião, e nós estamos sempre aprendendo e ouvindo a todos aqueles que têm alguma coisa a somar com a gente. Mas como é bom, Licélio, falar com você. Saudade de você. Você precisa vir no Paraná para a gente voltar a sair por aí e fazer os passeios nossos e nos reunirmos novamente. Que felicidade poder estar aí com o povo do Pará e aqui o povo do Paraná. Começando aqui já o nosso frio. Ah, que bênção, saudade desse frio. Pastor Rogério, eu queria começar fazendo um breve comentário, porque esse comentário é pertinente. Querendo ou não, e infelizmente, o povo do Norte, ele sempre, por ser, não sei se é por ser distante, eu não sei se é devido aos nossos governantes, aos nossos políticos de maneira geral, eu não sei se tem a ver com a questão da cultura, da colonização, enfim. O que eu sei é que o povo do Pará ele é um pouco distante do centrão do Brasil e, querendo ou não, o povo do Pará é um povo muito trabalhador, mas é um povo que poucas oportunidades tem de poder crescer, isso eu falo intelectualmente falando. Não é desculpa, mas isso tem a ver muito com a cultura e tem a ver muito com o fato de o Pará ter muito preconceito. Falando isso, a Assembleia de Deus, e eu não sou da Assembleia de Deus, mas eu rodei o Pará todo, quando eu dei aula pela Assembleia de Deus, nós percebemos que nas ilhas, nos lugares longínquos, que muitas das vezes não tem internet, não tem rádio. Aliás, o único meio de comunicação é rádio, mas nós percebemos
aqui que a Assembleia de Deus, o início dela, não é que tenha sido errado, pelo contrário, mas é apenas de um ponto de vista. Ela focou muito em evangelizar, focar mesmo em evangelizar e pegar pessoas. Só que a gente percebeu que ela deu um avanço, um crescimento, principalmente na área da teologia, de aprimorar os conhecimentos teológicos, e mudou bastante. E isso a gente começou a perceber aqui mesmo no Pará, quando nós andamos por aí. Eu queria que o senhor comentasse aqui ao povo, para isso, qual é a sua opinião, como isso aconteceu? O senhor acha que... porque a Assembleia de Deus começou aqui, mas devido à Assembleia de Deus ter se estender por todo o Brasil, lugar do mundo, é a maior denominação que nós temos no Brasil, sem dúvida nós temos muito que agradecer à Assembleia de Deus, mas o que o senhor acha que trouxe esse crescimento muito grande e exponencial para a Assembleia de Deus, não só aqui no Pará, mas em todo o Brasil? Muito bem. A gente precisa primeiro entender um pouquinho o contexto da formação da Igreja Assembleia de Deus. Você disse que no início a Assembleia de Deus realmente ela focou, o seu foco foi na evangelização. Eu vou dizer que ela continua com o mesmo foco. A Assembleia de Deus ela não perdeu o foco da evangelização. E com a evangelização da Assembleia de Deus, ela foi formada com 4 pilares. O Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor batiza e o Senhor vai nos levar ao céu. Esses são os 4 pilares que a Assembleia de Deus sempre defendeu e que continua defendendo até hoje. Então, quando a igreja ela começou a tomar corpo, a crescer, ela sempre teve essa visão evangelística de olhar para uma comunidade, e aquela comunidade pode talvez não ter ali pessoas com poder aquisitivo, pessoas com um certo grau de intelectualidade ou de conhecimento, seja ele bíblico ou seja ele questões culturais, mas a igreja sempre observou ali um povo que precisava entender esses 4 pilares da Assembleia de Deus. E por entender essa teologia no início, essa teologia muito simples, de uma forma objetiva, de uma forma clara, numa linguagem simples, para que aqueles que receberam a mensagem, aqueles que iriam receber a mensagem pudessem compreender. Então, a Assembleia de Deus, por muitos anos, ela se estruturou desta maneira. Ou seja, aonde havia um povo, em vez de procurar formar um pastor, formar condição financeira, formar uma liderança, para daí implantar uma igreja, a Assembleia de Deus, ela identificava dentro dos seus membros um cooperador, um diácono ou até mesmo um presbítero, e já enviava ou já alocava esse presbítero, esse cooperador ou esse diácono na comunidade. E fez com que a igreja crescesse de forma um tanto desordenada, se essa é a palavra. Desordenada no sentido de qualificar e dar a mesma qualidade a todos os obreiros que estão dirigindo igrejas. Ou seja, eu tenho grandes centros com obreiros qualificados, mas eu tenho pequenos centros e pequenas comunidades com obreiros simples. O que eu sempre defendi na Assembleia de Deus e continuo defendendo até hoje, que esta linha, ou esses 4 pilares, eles continuam sendo fundamentais. E eu digo sempre, Ulicélio, que em algumas localidades, em localidades distintas, em localidades distantes, essa teologia de que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus vai nos levar para o céu, ela é suficiente para a regra de fé e para o conceito de fé dessas pessoas. E isso fez, então, com que a igreja crescesse de uma maneira estrondosa. Isso é fato, não sei, eu não conheço aí no Pará, mas eu vou lhe dar um exemplo. Saindo de Curitiba até a região norte do Paraná, a gente passa por diversas comunidades pequenas.
E nessas comunidades pequenas, eu encontro uma igreja Assembleia de Deus. É óbvio que este conhecimento bíblico, ele foi sendo aprimorado. Mas deixa eu corrigir aqui uma injustiça que em alguns locais ou em algumas vezes sempre foi colocado isso dentro da Assembleia de Deus. Sempre foi dito que a Assembleia de Deus é uma igreja que deu muito mais ênfase aos dons espirituais, aos dons ministeriais, às questões do Espírito Santo, e esta ênfase sempre dizia que era em detrimento ao estudo sistemático da Bíblia. Mas quando a gente vai ver não apenas a história da Assembleia de Deus, a gente vai observar que a Assembleia de Deus, em todos os momentos da sua história, primeiro, ela sempre teve como um dos pilares da história da Assembleia de Deus a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical na Assembleia de Deus ela é estruturada para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os obreiros, para as irmãs. Então, isso é um fato. A Assembleia de Deus ela sempre trabalhou no ensino, mesmo que este ensino não havia uma profundidade teológica no sentido de fazer uma exegese de algum texto bíblico, buscando o sentido original, buscando lá o hebraico, buscando o grego, mas no sentido de interpretação de texto, sempre houve uma busca pelo ensino sistemático dentro da Assembleia de Deus. Ainda, a Assembleia de Deus ela sempre trabalhou cultos de ensino. Então, a gente tem, inclusive, a igreja onde eu dirijo, eu procuro trazer sempre cultos de ensino. E nos cultos de ensino nosso, hoje a gente já tenta trazer sermões expositivos, trazer mensagens positivas, ou fazer a exposição da Bíblia para que haja um conhecimento mais profundo, no sentido de o sermão ser realmente expositivo, deixar um pouco de lado sermões alegóricos, deixar um pouco de lado as questões de sermões temáticos, para que a gente possa, então, buscar um pouco mais o sentido. E a igreja, obviamente, ela vem, não de agora, mas já vem trabalhando essa questão da teologia. Eu não posso dizer pelo Pará, mas eu posso falar um pouquinho no Paraná e principalmente Curitiba. A Assembleia de Deus hoje ela é uma igreja que tem um ensino teológico muito sistematizado e, graças a Deus, tem produzido bons teólogos, tem produzido bons professores, tem produzido bons ensinamentos que certamente vão refinando ainda mais esse conceito de ensino sistemático teológico dentro de uma igreja que não deixou de ter a sua linha pentecostal. A identidade assembleiana, ela é pentecostal e jamais deixará de ser pentecostal. Contudo, a gente tem que entender que o ensino sistemático, ele não é contrário ao pentecostalismo, mas pelo contrário, ele reforça, ele dá sustentação e ele ajuda a compreender mais o movimento pentecostal. Então, a Assembleia de Deus, realmente, assim como você fez a leitura, ela cresceu e continua numa grande crescente. É óbvio que as igrejas históricas, elas possuem o sistema de ensino teológico com um pouco mais estruturado, mas por conta do seu pensamento antecipado no que diz respeito ao ensino teológico. Mas a Assembleia de Deus vem crescendo e com certeza continua crescendo. Continuará crescendo. Obrigado, professor Rogério. Obrigado. E é exatamente essa ideia que eu queria trazer, que a gente, quando divulga a arte, as pessoas vêm com umas perguntas, porque, na verdade, eu estou aqui fazendo o papel do espectador, que pergunta para a gente acaba passando. Pastor, uma coisa que a Assembleia de Deus sempre fez, aqui no Pará, ela faz bastante, eu não vou nem dizer que faz mais do que Curitiba ou qualquer outro lugar, mas é uma questão cultural, pelo menos aqui no Pará, a Assembleia de Deus. Ela
não para. De segunda a domingo sempre tem alguma coisa. É um evento, é uma programação, um evangelismo, uma série de programações que, para mim, eu acho muito importante, porque a Assembleia de Deus, em cada lugar do Pará, ela tem uma marca. Você chega no interior pequeno, você não encontra igreja A ou igreja B, mas muito difícil, eu pelo menos nunca encontrei um lugar onde não tivesse uma igreja Assembleia de Deus instituída. Agora, como nós estamos vivendo um período onde não se pode congregar, onde não se pode reunir, e a Assembleia de Deus ela não tem muito, ela é da ação mesmo, de fazer, de ir para frente, de correr atrás, de alcançar mesmo. Ela vai tudo quanto como a gente chama aqui no Pará, tudo quanto é buraco. Ela vai, ela não se preocupa muito com métodos no sentido de, vamos junto. Não, ela quer saber de fazer. Então, diante desse momento, onde, infelizmente, precisamos se recuar, ficar mais em casa, como é que nossos irmãos, principalmente dos interiores do Pará, onde não tem muita mídia, mas como é que ele pode aproveitar esse momento, usar as ferramentas, como Instagram, Facebook, qualquer outra situação, qualquer outra rede social, para aproveitar, para continuar fazendo o mesmo trabalho que ela continuava fazendo? Que sentido? Eu não posso ir agora por uma questão, mas eu tenho que encontrar um meio, porque eu não posso parar, até porque é característica da igreja. Como é que o senhor vê, para o povo da Assembleia de Deus aqui, uma palavra que ajude a eles a continuar nessa missão? Perfeito. A gente tem que lembrar uma coisa, Vicélio. Inclusive, na minha dissertação de mestrado, eu escrevo um pouquinho sobre o uso das ferramentas midiáticas, ou seja, o uso da tecnologia. Mas a gente tem que lembrar, e eu também escrevo sobre isso, sobre as metodologias que Jesus usava. Como é que Jesus evangelizava naquele tempo, onde o conceito de distância, o conceito de locomoção, o conceito de diálogo, de comunicação, de estar perto, era muito diferente do conceito que nós temos hoje. Então, dentro desse processo que nós estamos vivendo, é óbvio que isso faz na Assembleia de Deus, e não apenas na Assembleia de Deus, mas nas mais diversas denominações, provoca em nós uma reavaliação dos nossos métodos para alcançarmos as pessoas. Então, esse tempo está servindo, primeiro, para a gente observar o quanto a igreja pode fazer mais. Você pode observar que essas ferramentas midiáticas que nós temos hoje alcançam milhões de pessoas. Né? Eu vou te levar, com um número que eu tenho, um exemplo, a congregação onde eu congrego, nós somos em 150 membros. Nós tivemos um culto transmitido, gravado, transmitido, que já alcançou mais de 2.000 pessoas. Ou seja, mais de 10 vezes o número de pessoas que acostumam frequentar a nossa igreja. Isso mostra, primeiro, que nós temos em mãos ferramentas que já estavam antes da quarentena. Essas ferramentas já existiam, mas eram pouco exploradas por nós, tanto assembleianos quanto outros irmãos. Então, diante do alcance que essas ferramentas podem ter, nós utilizávamos pouco isso. E a quarentena, essa pandemia, está nos fazendo, primeiro, refletir que o meio ou a ferramenta que nós temos para evangelizar, ela é grande e pode ter um alcance enorme se soubermos aproveitar essa ferramenta. Então, esse é o ponto. O segundo ponto, voltando, você comentou das congregações, das igrejas que estão lá nos locais mais remotos do país. E realmente existe. E é um fato, Ulicélio, que eu vejo isso empírico lá na nossa congregação. Parece que quanto mais de idade o irmão tem, mais vontade ele tem de ir para a igreja. Primeiro, por quê? O irmão com idade, ele não tem o celular na mão, ele não tem o computador, ele não tem o Instagram, ele não tem o Facebook. E, em contrapartida, ele tem uma fé que é muito mais viva, que é muito mais
ativa, ele faz uso dessa fé de uma maneira muito mais diferente do que o novo convertido, ou até mesmo o irmão jovem, aquele irmão que tem ali uma idade média. E este irmão, ele realmente deseja. Nós aqui no Paraná, as congregações nossas, elas estão liberadas para fazerem cultos com até 50 pessoas. Nós, em alguns casos, nós orientamos aos nossos irmãos, dentro da congregação, nós fizemos o distanciamento. Então, a legislação aqui diz que é necessário um distanciamento entre as pessoas. Nós fizemos o distanciamento de 1,5 metro para cada pessoa. E estamos fazendo culto com 50 pessoas dentro da igreja. Nas nossas congregações mais distantes, nós temos, inclusive, da onde eu estou falando com você, é uma área rural. Eu estou na chácara, aqui é uma área rural, eu estou a 20 quilômetros da cidade, nós temos uma congregação aqui perto da onde eu estou, aqui da chácara onde eu moro. Então, há uma congregação aqui que existem ali 15 crentes, 15 membros. E a gente observa a dificuldade dessas pessoas em acessar remoto, para cultos remotos. Há uma dificuldade por conta da localidade onde a igreja está, no que diz respeito à estrutura de internet, estrutura de transmissão e até mesmo pessoas dispostas a contribuir com isso. Mas eu creio assim, Licélio, primeiro, a igreja, ela não deve perder a essência de estar reunida, em hipótese nenhuma. Contudo, eu volto ao passado. A igreja, ela sempre esteve reunida nos lares. A igreja, o corpo místico de Cristo, aquilo que chamamos de igreja, somos nós. Então, esses irmãos que estão afastados da igreja física, não deixam de estar afastados da igreja corpo místico de Cristo. E por ter uma fé viva, e por ter uma fé ativa, uma fé sempre muito atuante, eu não tenho dúvida que esses irmãos, mesmo distante da igreja física, o espaço de culto, não deixam de ser e não deixam de estar sendo igreja. Então, esse é a nossa orientação sempre vai ser essa. Mesmo da sua casa, é preciso tirar o tempo, é preciso exercitar a fé, é preciso louvar a Deus, é preciso ler a palavra de Deus, é preciso estar atuante no sentido de esse contato diário com Deus. Que esta pandemia nos ensine uma coisa, e eu ouvi e achei interessante. Quando acharam que as igrejas estavam sendo fechadas, por conta disso tudo, houve um grande engano. Se abriu uma igreja em cada casa. Então, os irmãos mais distantes certamente vão estar fazendo assim como havia nos tempos de Jesus. Não havia templos, não havia grandes espaços, mas havia uma igreja que se reunia nas casas, que estava reunido com as famílias. Os nossos irmãos mais antigos estão habituados a fazer isso. Ao culto doméstico, ao momento da oração na casa, ao momento do louvor em casa, e certamente estarão intercedendo para que o mais breve possível retornaremos às congregações e assim teremos o nosso espaço de culto normalizado. Obrigado, pastor. Talvez uma pergunta que, assim, o povo, muitos, principalmente aquele que é muito tradicional, de querer estar no templo, ele é um pouco resiliente em relação às questões da mídia, redes sociais, de não querer assistir e tudo, de não querer acompanhar pela internet, independente se estivesse no período de pandemia ou não. Antes, eles eram completamente contra. Muitos irmãos, seja de qualquer igreja que seja, de não querer usar as ferramentas. O PowerPoint, o Facebook da igreja, o Instagram, o Excel, ou qualquer outro programa
por entender que parece que esses tipos de trabalho não são trabalho evangelístico, não pode ser usado. A gente precisa trabalhar o método que nós chamamos tradicional. E olhando para Jesus, no seu contexto da época, a metodologia que ele usava e tudo mais, se aplicava dentro da questão cultural. E principalmente o senhor, que é autoridade para falar, porque além de trabalhar secularmente com mídia, trabalha certamente na sua igreja. Qual assim, o sentido que o senhor dá em relação para que eles, mesmo nesse período de pandemia e pós-pandemia, continuem aproveitando aquilo que as mídias, as ferramentas, podem contribuir para alcançar mais pessoas, poder continuar tendo um trabalho mais eficaz em relação à igreja em si. E aprimorar ainda mais usar talvez pessoas, ou se a igreja contrata alguém, ou se a igreja coloca um irmão para trabalhar na igreja. Enfim, como é que a igreja pode aproveitar as redes sociais, as mídias, o celular, qualquer coisa do tipo? Primeiro, então, assim, vamos voltar. Existe uma questão histórica, cultural na Assembleia de Deus, de que a televisão, o uso da televisão, até certo ponto da história, foi considerado como um pecado. Por isso que nós vamos ver que a nossa denominação demorou muito em utilizar de ferramentas tecnológicas, a exemplo, a própria televisão. Né? A Assembleia de Deus ela teve uma resistência muito em querer ter programa de televisão, ela teve uma resistência principalmente na questão de televisão, porque aí quando nós vamos ver já no uso da internet, já há uma mudança. Mas até mesmo alguns irmãos mais tradicionais estranharam até o uso de data show dentro da igreja. Qualquer tecnologia dentro da igreja criava um certo medo nos irmãos, no sentido de que essa tecnologia podia trazer um esfriamento espiritual. Então, houve-se, em algumas localidades ou por algumas pessoas, esse medo de que a tecnologia podia provocar esfriamento espiritual. Agora, vamos voltar novamente, eu gosto sempre de pensar como Jesus, e no tempo de Jesus. Jesus, no seu tempo, usou tudo o que tinha de melhor para poder trazer um ensinamento bíblico, um ensinamento cristão aos seus ouvintes. Eu costumo dizer assim, Ulicélio, nós temos a melhor mensagem que o mundo precisa ouvir. Nós temos a melhor mensagem. Qual é essa mensagem? O plano da salvação de Cristo. Esta é a melhor mensagem que as pessoas devem ouvir. E por que não pegar esta melhor mensagem e transmiti-la da melhor maneira possível? O que eu digo com isso? Se eu tenho ferramentas hoje que me permitem alavancar esta mensagem, impulsionar esta mensagem, alcançar novas pessoas, por que eu não uso isso? Porque se eu posso hoje preparar uma mensagem, um esboço, um sermão, e junto com este sermão, além de usar o ouvido dos nossos irmãos, utilizar o sentido visual, além de eu estar despertando o sentido auditivo dos irmãos. Eles ouvem a mensagem e com o seu sentido visual, vão alimentando-se dessa mensagem e guardando esse ensinamento de uma forma melhor. Por que não usar? Jesus, eu sempre digo, não, Jesus não foi o que inventou as parábolas. Jesus aprimorou as parábolas. Jesus usou a parábola para dar um sentido melhor e uma forma de ensinar melhor. Não foi isso que Cristo fez. Parábola já existia antes de Jesus, mas Jesus queria trazer um ensinamento àqueles que eram os seus ouvintes, e para isso ele vai pegar, primeiro, questões do dia a dia. Observe as palavras, as parábolas de Jesus. Ele fala da ovelha, ele fala da moeda, que é a dracma, ele fala das questões culturais, ele fala das coisas do dia a dia, para dar sentido àqueles que estavam ouvindo. Agora,
a geração que nasceu depois do ano 2000, ou a geração que nasceu ali entre 2000 e 2005, é uma geração que já nasceu primeiro com internet. É uma geração que já nasceu primeiro com Facebook, com mídias sociais, talvez Face não, mas com mídias sociais. Então já havia ali as mídias. E por que não utilizarmos dessa ferramenta que é fundamental hoje para ensino, seja na vida secular, hoje qualquer escola secular faz uso das ferramentas tecnológicas para ensino, por que não nós trazermos isso para a igreja? Volto a repetir, se temos a melhor mensagem, que é o plano de salvação, que é a vida com Cristo, essa melhor mensagem precisa ser transmitida da melhor maneira. Então, hoje eu já não vejo tanta resistência nos grandes centros, no que diz respeito ao uso de ferramentas midiáticas. Já não vejo tanta restrição no que diz respeito a igrejas com data show. Aqui no Paraná, a maioria das igrejas já utilizam data show, já utilizam a televisão, já utilizam essas mídias. Agora, mais uma vez eu reforço, o que nós podemos aprender com essa quarentena, o que nós devemos aprender essas ferramentas, elas vieram para ficar. Elas não são ferramentas que precisam ou que devem apenas ser utilizadas nesse momento. Mas nós precisamos compreender o tempo em que estamos vivendo, fazer a leitura do tempo que estamos vivendo, fazer a leitura dos dias que estamos vivendo e, por esta leitura, buscarmos todos os métodos possíveis para ensinar a melhor mensagem. Então, se o método ele vai passar pelo uso da comunicação visual, pelo uso de tecnologias, pelo uso de mídias sociais, pelo uso da televisão, e se isso vai trazer benefício e alcançar mais pessoas, por que não usar? Né? Eu não posso deixar de usar isso em detrimento da argumentação de que isso traz esfriamento à igreja. Isso hoje já não tem mais cabimento dentro da mente dos cristãos. Então, eu preciso compreender que as ferramentas, elas não vieram apenas para esse período de tempo, mas elas vieram para ficar e a gente tem que utilizar, porque assim como Jesus fazia no seu tempo, utilizou-se das melhores ferramentas e dos melhores meios de comunicação para o seu tempo, nós precisamos fazer isso hoje no nosso tempo, sem sombra de dúvida. Pastor Rogério, muito obrigado, sem dúvida. São esclarecimentos importantes porque a gente está ouvindo diretamente de alguém que é da Assembleia de Deus, que nasceu, cresceu, hoje é pastor da Assembleia de Deus, é responsável por cuidar de pessoas. Sem dúvida, é importante porque os irmãos que estão ouvindo, que virão depois, vai tentar se aprimorar, buscar e tudo mais. A gente quer agradecer o seu convite, queria que o senhor fizesse as suas considerações finais, desse uma palavra, mais uma vez, ao povo paraense, aos irmãos assembleanos que entraram, vi alguns aqui, depois entrarão, vou postar no canal no YouTube, para que eles possam ouvir de um assembleano o crescimento que a Assembleia de Deus teve ao longo do tempo, porque isso é nítido, penso que toda denominação ela começa e vai crescendo, e a Assembleia de Deus não é diferente, se tratando da maior denominação do Brasil. Sem dúvida, ela vai continuar fazendo tudo aquilo que ela tem feito ao longo do tempo, e a gente quer agradecer. Eu fico muito feliz de novamente revê-lo, já conheci a sua igreja aí, e, sem dúvida, é uma alegria muito grande estar com o senhor hoje. E o povo paraense, sem dúvida, vai ficar feliz de ouvir o assembleano aí do Pará. E, sem dúvida, é muito gratificante para nós. Eu queria que o senhor encerrasse orando por nós, pelo povo paraense, pelos nossos irmãos assembleanos. Obrigado aí por aceitar o nosso convite diante de tanto
desafios e sabendo que o tempo de todo mundo, inclusive o seu, é muito corrido e a gente quer agradecer. Licélio, eu que agradeço a oportunidade, dizer que você mora no meu coração, nós nos conhecemos, tive a alegria e o prazer de poder conhecer você. E eu digo que assim, você muito mais somou na minha vida do que eu somei na sua vida, por tudo que eu pude aprender com você. Quero deixar aqui o meu abraço a todos os irmãos, Assembleia de Deus, aos irmãos batistas, aos irmãos presbiterianos, enfim, a todos os irmãos aí do Pará, dizer que é sempre uma alegria, sempre um prazer estar nos dirigindo aos irmãos. Mais uma vez, uma palavra de esperança. Acreditamos que iremos o mais breve possível vencer toda essa pandemia, todas essas dificuldades. É importante unirmos em oração, entendendo que a oração ela muda as situações. Eu não tenho dúvida que nós, com a nossa intercessão, se unirmos às nossas intercessões, certamente Deus continuará tendo misericórdia, não só do Pará, mas do Paraná e de todo o nosso país. Então é sempre uma alegria. Aos nossos irmãos assembleianos no Pará, fica aqui a nossa gratidão em poder estar nos dirigindo até vocês, pedindo que continuem orando e nós estaremos aqui orando. Mais uma vez, somos gratos ao Pará, porque foi aí que a nossa denominação começou. Então, lá no início do século passado, a nossa denominação aí no Pará, ela teve a sua origem e cresceu, voltando em cima dos 4 pilares. Que, para mim, Ulicélio, eu sempre digo que isso é mais importante de qualquer teologia refinada. O que o mundo precisa ouvir é que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e ele nos levará aos céus. Essa é a grande teologia que o mundo precisa ouvir. Independente, eu não estou dizendo que não é necessário um estudo sistemático, pelo contrário, todos os nossos irmãos que podem, que conseguem, que têm o desejo, se aprofunde nas Escrituras, mas que não deixamos de levar essa palavra aos irmãos mais simples, aqueles que talvez a teologia mais refinada não vai alcançar, mas que essa palavra simples, objetiva, encontre morada nesses nossos irmãos e ouvintes. Minha gratidão, mais uma vez, em poder falar com você, minha gratidão em poder se dirigir aos irmãos do Pará e a poder falar um pouquinho sobre a nossa dissertação de mestrado. Eu quero, então, orar por vocês, orar pelo Paraná e pelo Pará. Pastor, antes do senhor orar, eu só queria ler alguns comentários aqui. Olha, uma empresa aqui de tecnologia nos acompanhou aqui do Pará e ficou muito feliz, dizendo que foi excelente live. O outro irmão do Pará disse que foi muito edificante, que foi excelente. Eu estou repassando isso para o senhor, porque é o próprio carinho do povo paraense, agradecendo a sua contribuição para com eles. A gente queria agradecer muito. A Vitória, inclusive, que entrou, que é minha namorada no momento, logo a gente vai noivar, ela veio da Assembleia. Ela veio da Assembleia de Deus. Ó. Ah, é? Que benção. Ela está online. Seja bem-vinda. Pode orar, pastor. Obrigado. Orar então, Licélio. Querido Deus, nós te damos graças, Senhor, por este momento. Senhor, eu te dou graças pelo privilégio de conhecer o Licélio e todo o povo do Pará que nos assiste. Querido Deus, nós mais uma vez lhe pedimos que as suas misericórdias, que a sua compaixão continue sendo derramada sobre nós, porque somos carentes da sua misericórdia. Deus, eu peço ao Senhor Jesus que o Senhor venha abençoar o Ulicélio, a sua família, a sua namorada, que o Senhor venha abençoar a cada ouvinte dessa live, aqueles que nos acompanharam ao vivo, aqueles que irão assistir posteriormente, Deus, Pai, e que se alguém precisar, ó Deus eterno,
de um encontro, de uma reconciliação, de um momento contigo, ó Deus, que a sua grande misericórdia possa alcançá-lo e que ele possa ser tocado. Deus, eu quero orar, ó Deus, por cada um, ó Senhor Jesus, aqui no Paraná, lá no Pará. Senhor, eu oro pelo teu povo, ó Deus, eu oro pelos nossos estados, eu oro pela nossa nação, pedindo, ó Senhor Jesus, tenha misericórdia, tenha compaixão, ó Deus. Poupe-nos, ó Senhor Jesus, poupe-nos, ó Senhor, de tragédias maiores. Pai eterno, assim eu oro, ó Deus, crendo, ó Senhor, que os teus ouvidos estão sempre atentos à oração do teu povo, ó Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, Ulicélio. Obrigado. O povo até brincou aqui, até a Vitória entrou no meio de que só no reteté, que eu sou do reteté. Ô, meus irmãos, obrigado. Eu sou mesmo, eu sou também do reteté. Obrigado, pastor Rogério. Deus te Obrigadão. abençoe. Um abraço e, querendo, venha visitar o Paraná. Convide a Vitória aí, ao vivo, ela está online. Venha aproveitar o frio, venha aproveitar aqui Curitiba. Você precisa Madaloso. cá. Madaloso. Tá bom, obrigado, Marcelo. Tem que ir lá no Madaloso, tem que comer pinhão, banoffee. Isso. Tá bom, obrigado, viu, querido? Deus te abençoe. Deus abençoe. É um prazer. Fica na paz. Prazer meu. Amém. Até mais.